Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula do curso Projetos de Iluminação por Computador Dialux e hoje a gente vai continuar a aula de introdução, que foi a nossa primeira aula. Espero que vocês gostem. Em caso de dúvidas, o nosso e-mail é treinamentos@ceilux.com.br treinamentos@ceilux.com.br. Pode escrever, manda, se tiver qualquer dúvida, a gente vai respondendo, ok? Hoje, nós já somos mais de 580 mil usuários do programa em toda a parte do mundo. É claro que a grande maioria dos usuários ainda está na Europa, uma vez que esse programa nasceu na Europa e foi distribuído e é distribuído na Europa, né? Mas nós temos também uma grande quantidade de usuários na Ásia, principalmente na Índia, na China e na Rússia. E aqui nas Américas também, com aproximadamente 80 mil usuários, 83 mil usuários. E o Brasil fica em primeiro lugar com mais de 20 mil usuários desse programa. A gente lembra que usuários são aquelas pessoas que, ao instalarem o programa, ao baixarem o programa e instalarem um programa pela primeira vez, ela se identificou como fazendo parte de uma determinada indústria. Então vocês devem se lembrar, a primeira vez que vocês instalam o Dialux, o programa pergunta se você é uma firma de light designer, se você é uma firma de engenharia, se você é uma empresa do governo. Estes 20 mil usuários identificados são exatamente aquelas pessoas que, ao instalarem o Dialux pela primeira vez, informaram qual é a empresa, qual a indústria que eles pertencem. Nesse gráfico aí vocês podem ver então que o Brasil ele está, de certa forma, muito bem posicionado aí, com relação ao número de usuários do programa no mundo inteiro. Esta é a tela inicial do programa Dialux Evo. Quando você abre o programa pela primeira vez, ele vai te mostrar esta tela. Esta tela está dividida em três porções ou três partes principais. Na coluna da esquerda, a gente tem a possibilidade de criar um novo projeto. Na coluna aqui central, nós podemos abrir um projeto existente ou buscar um projeto que você já fez. E na coluna da esquerda, aqui nós temos outras opções, como, por exemplo, acesso ao manual, ao fórum, aos novos treinamentos, que são aqui itens que a gente vai usar menos durante o nosso programa. Estes dois ícones já são os ícones instalados ou que aparecem no seu desktop quando você instala o Dialux 4.12. Observe que o Dialux 4.12 ele instala dois programas, o Dialux Full, que é esse em vermelho, e o Dialux Lite, que é esse em azul. O Dialux Lite, como o próprio nome diz, é um Dialux resumido, que você vai usar apenas para ambientes retangulares, ele faz um cálculo rápido. Imagina que alguém te fez uma demanda pelo telefone, quer saber quantas luminárias que põe numa sala de tanto por tanto, você faz um cálculo rápido e responde para a pessoa. Já o Dialux Full, você tem a capacidade de calcular qualquer tipo, qualquer formato de sala, você tem todas essas funções do Dialux disponibilizadas. Esta é a tela principal do Dialux 4.12. É este Dialux 4.12 que a Dial está deixando de evoluir, ela está deixando de dar manutenção, de trazer novidades, uma vez que ela está focada agora no Dialux Evo. Uma função interessante do Dialux 4.12 é que você pode trabalhar, por exemplo, com dois monitores simultaneamente. Então você pode ter o monitor da esquerda com o canvas, ou seja, com a imagem que você está trabalhando, com a visão em 3D do seu projeto, e no monitor da direita com as opções de entrada, com o guia, com os objetos. Isso é uma maneira muito interessante que o Dialux Evo não tem, mas que o Dialux 4.12 ele permite essa possibilidade de você trabalhar com dois monitores simultaneamente. Isso agiliza demais o processo, você ganha em produtividade, é muito interessante.
Aqui, pessoal, alguns exemplos então de projetos de iluminação elaborados com o Dialux 4.12. Então a gente tem aqui um campo de futebol, uma fachada de uma igreja, um condomínio, uma entrada de um prédio residencial, uma galeria de arte. E nesta tela, algumas imagens elaboradas pelo Dialux Evo. O Dialux Evo já te dá uma qualidade de imagem muito melhor. Quando a gente falou das parcerias ou das empresas que trabalham com o Dialux, a gente falou sobre os plugins. Então, pessoal, o que são os plugins? Os plugins, então, são esses programas que vão gravitar, que vão rodar no entorno do Dialux e que eles vão ser acessados de dentro do Dialux no momento que você seleciona ou solicita uma determinada lâmpada, uma determinada luminária. Então aqui nós temos a tela de 4 plugins diferentes. Vocês observam que o plugin ele apresenta, além da curva fotométrica da luminária, ele apresenta um desenho da luminária, ele apresenta uma informação técnica da luminária. Então o plugin é uma maneira muito mais inteligente de você escolher, de você determinar qual luminária que você vai utilizar no seu projeto. Então é sempre interessante vocês terem no computador de vocês, na máquina que vocês estão utilizando para rodar o Dialux, vocês já terem esses programas, esses plugins instalados. Na nossa página, na página do Ceilux na internet, que é www.ceilux.com.br, tem uma aba aqui que é uma aba de downloads. Se você clicar nessa aba de downloads, você vai chegar nesta página. E aqui você tem então o link para fazer o download do próprio Dialux, Dialux Evo, Dialux 4.12 e fazer o download dos plugins que a gente recomenda que vocês tenham no computador de vocês. Então, para facilitar a vida, se vocês quiserem, então vocês já podem ir diretamente aqui na página do Ceilux, na aba Downloads, e fazer o download dos plugins dos fabricantes que vocês têm mais costume de utilizar. Olha, eu recomendo pelo menos fazer o plugin de pelo menos daqueles fabricantes nacionais, a Lumicenter, a Lumine, aqueles fabricantes internacionais, Philips, GE, Osram, Sylvania, que tem fábrica no Brasil, e daqueles fabricantes que têm escritórios comerciais no Brasil, como a LED C4, a NVC, Floss. Esses que nós mostramos nas transparências aqui atrás, é interessante que vocês tenham o plugin deles já baixado e instalado no computador de vocês. Entretanto, se por acaso você quiser utilizar uma lâmpada ou uma luminária que você não tem o plugin, ou que o seu fabricante ainda não se associou, não fez essa parceria com a Dial, você pode utilizar essa luminária, você pode utilizar essa lâmpada, desde que você tenha a curva IES desta lâmpada, dessa luminária. Muito bem, o que é uma curva fotométrica digital IES? O que é essa curva digital IES? Primeiro, o IES é um instituto de engenharia de iluminação, é Illuminating Engineering Society of North America. Então, uma sociedade de engenharia de iluminação norte-americana que desenvolve estudos, trabalhos muito bacanas, muito interessantes na área de iluminação. E um desses trabalhos que eles desenvolveram foi exatamente esse padrão, esse Standard File Format for the Electronic Transfer of Photometric Data and Related Information. Esse documento, esse relatório, ele foi tão bem visto pelo mercado, tão aceito pelo mercado, que a ANSI, que seria a versão ABNT dos Estados Unidos, a ANSI assumiu esse relatório e transformou essa LM63 em uma norma para escrever arquivos fotométricos digitais. Então a LM63 é essa norma, ela dita qual é o procedimento que você deve fazer para transformar uma curva fotométrica em um arquivo digital. Bom, todo mundo sabe o que é um arquivo digital. Por exemplo, quando você salva um arquivo de texto no Word, você cria um arquivo digital .doc.
Quando você salva um arquivo fotométrico de uma planilha, você cria lá um arquivo fotométrico.xls, que é uma planilha. No caso do arquivo IES, você vai usar, por exemplo, o bloco de notas do Windows ou o próprio Word, e você vai digitar uma série de informações num formato, numa sequência determinada por este documento LM63, e na hora de salvar esse arquivo, você vai salvar esse arquivo utilizando a extensão .ies. Ou seja, em vez de você salvar o arquivo usando a extensão .txt, que seria natural para um arquivo do bloco de notas, ou .doc, que seria o natural para um arquivo do Word, você vai salvar esse arquivo utilizando a extensão, você vai digitar .ies. E assim você cria um arquivo fotométrico digital para ser utilizado nos seus projetos. Na verdade, cabe ao fabricante da luminária, cabe ao fabricante da lâmpada produzir esse arquivo, gerar esse arquivo e fornecer esse arquivo para nós projetistas. Você vai poder achar nas páginas dos fabricantes de luminárias e de lâmpadas os arquivos IES para o download e posterior uso no programa Dialux. Nesta imagem, você está vendo aí uma simulação e uma fotografia. Eu tenho uma pergunta para você. Qual é a fotografia e qual é a imagem? Se observarmos com cuidado, a gente vai perceber que no lado direito eu tenho uma simulação, enquanto ao lado esquerdo eu tenho uma imagem. Eu coloquei esse exemplo aí justamente para mostrar como o Dialux Evo consegue produzir uma imagem muito próxima do real. Mas se você olhar com o olho crítico, você consegue identificar qual é a simulação e qual é a fotografia. O que eu quero dizer é que a simulação gerada pelo Dialux, ela tem uma função de explicar, de demonstrar, de visualizar como vai ser o seu projeto. Então, por exemplo, em vez de você dizer para o seu cliente que você vai fazer aqui na torre um backlighting utilizando luminárias fluorescentes, vai utilizar aqui na torre, na parte do campanário, do sino, uma lâmpada a vapor de sódio para fazer um backlighting, que você vai fazer aqui um step lighting aqui na escada, que você vai fazer um uplighting aqui nas colunas da igreja. Então, em vez de você usar todos esses termos técnicos, que para o nosso cliente são completamente desconhecidos, você vai gerar essa imagem e mostrar para o seu cliente qual é a ideia que você teve quando você concebeu o projeto. Então, para o cliente fica muito mais fácil dele entender ou dele visualizar como vai ficar o projeto, como vai ficar a iluminação antes dela ser executada. Aqui a gente mostra também um exemplo realizado no Dialux de uma iluminação muito dura, muito artística, muito teatral, onde você tem luminárias direcionadas para o plano horizontal, sombras fortes. Aqui você tem uma bateria de projetores utilizando esse trilho eletrificado, esses projetores aqui focados para as araras, iluminando as roupas, iluminando então o plano vertical. Então essa imagem fica muito mais fácil para o nosso cliente entender como que vai ficar a iluminação depois de executada. Então, gente, o objetivo da simulação do programa Dialux é exatamente esse. Por exemplo, aqui nós temos uma igreja Nossa Senhora de Fátima, lá em Manaus, onde a gente tem projetores iluminando a coluna, fazendo um downlight nas colunas. Nós temos na cúpula uma bateria de projetores iluminando a cúpula. Para iluminar a cruz, a gente tem também um conjunto de projetores. Nas laterais, a gente tem aqui um uplight, um tree light iluminando as árvores na lateral. E aí, quando o cliente vê o projeto iluminado, fica muito mais fácil dele entender o que foi que você pensou, qual foi o seu conceito na hora de executar o projeto. Essa aqui é a iluminação da mesma igreja depois de realizado o projeto. O programa Dialux, ele permite que você realize praticamente qualquer tipo de projeto.
Nesse slide, nós estamos vendo duas edificações muito interessantes. A primeira, do lado esquerdo, é o Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, e ao lado direito é um prédio que hoje abriga o Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, também em Belo Horizonte. Todos os dois projetos foram realizados totalmente utilizando o Dialux. Então vocês percebam que o Dialux ele tem a capacidade de executar praticamente qualquer tipo de projeto. Agora, o que é o mais importante nessa questão que você deve levar em consideração? É exatamente o tempo que você vai ter disponível para elaborar esse projeto. Então, por exemplo, esse projeto da esquerda aí do Palácio da Liberdade, ele tomou mais de 30 dias só para fazer a modelagem do prédio. E depois mais alguns dias para se fazer o projeto da iluminação. Eventualmente, você tem esse tempo, então você pode se dar o luxo de preparar esse projeto com essa riqueza de detalhes. Mas muitas vezes o seu cliente está te pressionando, você tem o prazo, você não tem esse tempo disponível para fazer esse projeto com essa qualidade, com essa riqueza de detalhes. Aqui um outro projeto que não foi executado pelo Ceilux, mas de uma residência, um projeto também muito interessante que pega tanto a parte interna quanto a parte externa. Todos esses projetos que a gente está apresentando aqui, eles podem ser enriquecidos com detalhes. Por exemplo, aqui nós estamos vendo uma parede de vidro muito interessante. Todos esses projetos, eles podem apresentar uma qualidade que seria uma qualidade praticamente fotográfica. O fator chave para você conseguir um projeto com esta qualidade de imagem é exatamente o tempo que você vai ter disponível para trabalhar nesse projeto. Se o tempo está tranquilo, se você consegue aí disponibilizar um tempo grande, o que eu quero mostrar é que o Dialux realmente consegue te proporcionar resultados em termos de imagem muito, muito bacana. Então aqui nós temos uma galeria de arte, observem aqui o piso, que bacana, o piso refletindo a iluminação aqui do plano horizontal. Aqui nós temos um outro projeto também de uma galeria de arte. Todos esses dois projetos não foram executados pelo Ceilux, a gente destaca. E aqui um outro projeto também muito interessante de um escritório utilizando o programa Dialux Evo. Pessoal, podem ficar tranquilos que realmente o Dialux Evo ele é uma ferramenta muito poderosa, muito interessante e que você vai ter a oportunidade, a partir deste nosso treinamento, de saber tudo que você precisa saber para chegar até esse resultado final. Com essa aula, a gente termina a nossa parte de introdução e na próxima aula, a nossa videoaula 3, nós vamos então começar a utilizar a ferramenta do Dialux. Então eu quero que todos agora instalem o programa, instalem os plugins e eu vou disponibilizar para vocês na nossa próxima aula as informações necessárias para a gente começar a configurar o programa e utilizar o programa de uma forma global. Se você tem alguma dúvida, mande um e-mail para mim. É treinamentos@ceilux.com.br, treinamentos@ceilux.com.br e até a nossa próxima aula.